E então, para nos abrilhantar aí nesta noite, eu chamo a doutora Fabiana. Boa noite, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Já de antemão eu agradeço o convite, feito pela professora Elaine. Agradeço ao professor Orestes, fiquei muito feliz em reencontrá-lo aqui no Colégio de Excelência. O professor Orestes foi meu professor também, professor de grande parte das pessoas, dessa região aqui. Então, fico muito feliz em reencontrá-lo e feliz em poder trazer um tema tão atual e tão importante para a nossa vida, que é a neurociência aplicada à educação. Então, a minha ideia aqui com vocês hoje não é necessariamente fazer uma palestra, mas uma conversa. Então, quero que vocês se sintam bem à vontade, para questionar o que julgarem necessário, para intervir, se assim julgarem adequado, Mas a minha ideia aqui hoje é basicamente conversar com vocês sobre a fase da vida em que a maioria de vocês adolescentes está vivendo agora, que é essa fase de preparação para o vestibular, que vocês pais estão juntos também, de mãos dadas aí com esses adolescentes enfrentando, e que os professores estão, por sua vez, também orientando. Então, a minha ideia geral aqui hoje é fazer uma breve explicação de como o nosso cérebro funciona e por que muitas vezes é tão mais interessante eu ficar no celular do que prestar atenção na sala de aula, e algumas estratégias da neurociência para que a gente consiga chegar lá. Ou seja, se o meu objetivo é avançar, é passar no vestibular, é, de certo modo, vencer na vida, dentre aqueles objetivos que eu coloquei para mim, como que eu posso alcançá-los? O que a neurociência já sabe, já comprovou e como que ela pode me ajudar nessa caminhada, ok? Não sei se todo mundo aqui já me conhecia, mas eu me chamo Fabiana Lúdica, eu sou licenciada em Química, sou professora de Química, sou também farmacêutica com mestrado em Neurociências e doutorado em Bioquímica. Então, ao longo aí da minha carreira acadêmica, eu escolhi a neurociência como a minha ferramenta de trabalho, E hoje eu procuro utilizar a neurociência como a ferramenta para explicar os nossos comportamentos e as nossas escolhas. Então, é nesse contexto que eu vou conversar com vocês hoje, ok? Então, se vamos falar sobre neurociência, nós precisamos entender um pouquinho sobre o nosso cérebro, O que nós já sabemos hoje sobre o nosso cérebro? Muitas coisas. Mas, algo que eu quero que vocês tenham em mente aqui hoje é que o nosso cérebro ele não funciona sozinho, Muitas vezes, a ciência, numa tentativa de empacotar conhecimentos, ela nos faz acreditar que as coisas acontecem de forma um tanto quanto isolada. Então, a gente sempre tende a considerar assim, o cérebro uma coisa, o corpo outra. Já pararam para pensar? É como se o cérebro fosse uma coisa, o corpo fosse outra. Mas, o primeiro entendimento que eu quero que vocês tenham é que tudo aquilo que nós fazemos com o nosso corpo manda mensagem para o nosso cérebro, e tudo aquilo que eu faço com o meu cérebro manda mensagem para o meu corpo. A gente percebe muito bem isso quando nós estamos em uma situação atípica, por exemplo, de doença. Dor de cabeça, já tiveram? Muitas vezes uma dor de cabeça, ela pode ser fruto de algo que eu fiz no meu corpo, não necessariamente no meu cérebro. Então, se comi alguma coisa que não me caiu bem, por exemplo, eu posso ter uma dor de cabeça. Então, algo que eu fiz no corpo interfere no cérebro. O tempo todo eu tenho corpo e cérebro se comunicando. Corpo e cérebro se comunicando. Já existem vários estudos que mostram que aquilo que nós fazemos com o nosso corpo interfere inclusive no nosso humor. Sabiam disso? Então, por exemplo, a nossa postura corporal. Vocês já perceberam que existem pessoas que têm alguns tipos de transtornos mentais, como, por exemplo, depressão, que elas tendem a ter uma postura um pouco mais abaulada para frente? Uma pessoa com depressão jamais anda assim, altiva, peito para fora. Geralmente ela é um pouquinho mais acuada. Essa postura manda uma informação para o meu cérebro para liberar neurotransmissores, que são aquelas substâncias químicas que fazem as células lá do meu cérebro se comunicarem, para liberar neurotransmissores associados à tristeza, associados ao mal-estar. Então, tudo que nós fazemos, desde a forma como sentamos até o que comemos, interfere no nosso cérebro.
E por que eu começo essa fala de hoje com isso, né? Porque o nosso cérebro é o órgão principal que vai nos fazer focar, prestar atenção, aprender, decidir, estudar. É o cérebro. Mas sem o corpo e sem as mensagens corretas para o corpo, o cérebro não funciona bem. Então, eu sempre gosto de utilizar a palavra performance, né? Nós podemos ter um cérebro que performa muito bem, que funciona muito bem, porque eu dou as ferramentas adequadas para ele, ou eu posso ter um cérebro que performa mal, porque eu estou dando as ferramentas inadequadas para ele, ok? E se eu estou num período da vida em que eu quero passar no vestibular, eu preciso de um cérebro performando na sua maior potencialidade. Eu preciso que ele esteja a 100% da sua potência para que eu consiga estudar com facilidade, focar com facilidade, prestar atenção no que tem que ser prestado, ok? Outro conceito que já de antemão eu preciso que vocês entendam. Vocês já ouviram falar em neuroplasticidade? Sim ou não? Levanta a mão quem já ouviu falar. Neuroplasticidade é o quê? O próprio nome já nos dá uma sugestão, né? Neuro vem do sistema nervoso central, cérebro, enfim. Plasticidade que se molda a, né? É como se fosse um plástico. Uma sacola plástica eu amasso, ela fica amassada. Eu estico, ela fica esticada. Meu cérebro é assim? De certo modo sim. Ele tem uma plasticidade, ou seja, conforme as experiências, conforme as decisões que eu tomo, conforme as coisas que eu vivo, eu vou moldando o meu cérebro. Então, aquela ideia que se tinha alguns anos atrás, de que a gente nasce com um cérebro, né? E que aquele cérebro ele é acabado, é muito mentirosa. O que a gente já sabe? Que, em média, 90% do desenvolvimento do nosso cérebro acontece até os 5 anos de idade. Por isso que a infância é uma fase tão importante, né, para o desenvolvimento cerebral e vai influenciar muito na nossa adolescência e na nossa vida adulta. Mas que o nosso cérebro só termina, gente, de ser formado, ele só está maduro com 25 anos de idade. Então, quer dizer, se eu estou na infância ou na adolescência, e até na primeira fase da vida adulta, eu ainda não tenho um cérebro maduro. O que isso quer dizer? Que tem regiões lá do meu cérebro que ainda não estão performando completamente. É por isso que existem leis, né, que, por exemplo, fazem com que nós tenhamos que ter pais ou responsáveis para tomar decisões por nós. Porque até os 25 anos, eu não deveria ser capaz de tomar decisões muito importantes para a minha vida, porque uma região muito específica lá do meu cérebro, que é a responsável pelo raciocínio, vou falar um pouquinho dela adiante, ela não está totalmente formada, tá? Então, o papel dos pais e dos professores nessa fase da nossa vida é muito, muito, muito importante. Porque por mais que a gente acredite fielmente que a gente está fazendo muitas vezes escolhas certas, às vezes é o nosso sistema límbico que está escolhendo. E eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Muito bem, o nosso cérebro, ele vai, de certo modo, definir quem somos nós e o que nós queremos. E nesse sentido, existem 2 conceitos que eu vou conversar com vocês e que são muito importantes, principalmente nessa fase da nossa vida, que são os conceitos de autoestima e mindset. Autoestima, já ouviram falar? Já. Autoestima não é a mesma coisa que autoimagem. Muitas vezes, quando a gente fala em autoestima, as pessoas pensam assim: aquela pessoa que passa batom, que arruma o cabelo, está com a autoestima em dia. Correto? Não, ela está com a autoimagem dela em dia. A autoestima é coisa do cérebro. É a nota que o nosso cérebro dá para nós mesmas, para nós mesmos, né? Então, se eu tenho um cérebro que aprova o comportamento que eu estou tendo nesse momento, a minha autoestima é adequada, ok? Se eu tenho um cérebro que desaprova o comportamento que eu estou tendo nessa fase da vida, a minha autoestima é inadequada. E por que isso é importante, né? Nossa, Fabiana, você vem aqui falar para adolescentes que querem passar no vestibular e aí você foca em autoestima. Por que é importante um adolescente que quer passar no vestibular ter autoestima adequada?
Porque sem autoestima adequada, o adolescente, o adulto, a criança sente medo. Não consegue tomar atitudes corretas, não consegue fazer o que ele quer fazer. Por quê? Porque é como se a qualquer passo em falso, se eu tomo uma decisão equivocada, o meu cérebro me chicoteia. É como se aquela atitude que eu tomei fosse definir que eu não sou bom o suficiente para a vida que eu quero levar, que eu não sou bom o suficiente para aquela família que eu tenho. Então, a autoestima, ela nos permite tomar decisões assertivas. É importante que a gente tenha uma autoestima adequada. Só que nós só vamos ter uma autoestima adequada se o nosso mindset ou a nossa mentalidade for adequada. Já ouviram falar em mindset? Sim ou não? Mindset é um termo que geralmente a gente utiliza ele em inglês, né? Mas se a gente for fazer uma tradução literal, seria algo como mentalidade. Que nada mais é do que o filtro que nós temos lá no nosso cérebro, filtro aqui no sentido figurado, né? Um filtro que nós temos lá no nosso cérebro e que nos permite olhar as coisas com um olhar ou com outro. Vocês já perceberam a diferença que existe entre a pessoa que enxerga o copo meio cheio ou o copo meio vazio? Qual que é a diferença? É o filtro que ela dá. Quando eu olho para o copo, ele está meio cheio ou ele está meio vazio? Quem é que define isso? Vocês já pararam para pensar? A minha mentalidade. Como que se cria a mentalidade? A mentalidade é criada pela nossa educação, pelas nossas experiências, pelas coisas que nós vivemos. Então vejam, duas coisas importantes. Que mentalidade eu tenho com relação às coisas que estão acontecendo ao meu redor? Com que olhos eu vejo as experiências que eu estou passando hoje na minha vida? Com que olhos eu enxergo o aulão que vai ter daqui a pouco? Feliz, achando, nossa, que bela oportunidade de aprender e de me preparar para o processo que eu vou passar. Ou, nossa, já são 7 horas da noite e eu ainda tenho o aulão para fazer. Quer dizer, é o filtro que eu dou para as coisas. Isso é mentalidade. E a minha mentalidade impacta na minha autoestima. E a minha mentalidade e a minha autoestima impacta em quem eu sou e no que eu quero. Vamos lá. Agora eu vou precisar da ajuda de vocês. Se eu perguntar para vocês, para cada um de vocês, quem é você? Vocês sabem me responder? Quem é você? Se eu chego e pergunto, quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? O que vocês me respondem? Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Nome, eu sou fulana de tal. O que mais? Tenho tantos anos. O que mais? A minha profissão, né? Sou professora, sou pai. As minhas qualidades e defeitos, já está mais adiantada. Geralmente as pessoas vão me falar assim, ó, eu sou a Fabiana, eu tenho 37 anos, eu sou professora, eu moro em Canoinhas, sou a filha da Salete, a namorada não sei de quem, já fiz não sei o quê. Quer dizer, a gente conta o papel social que a gente teve. Mas quem é você de verdade? Quem é você? Porque assim, ó, uma coisa que a gente não é apenas é a nossa idade. Opa! O que eu fiz? Alguém me ajuda. Apertei no botão errado. Uma coisa que a gente não é apenas é a nossa idade. A gente não é apenas o papel social que a gente tem. Então, eu não sou a professora única e exclusivamente. Eu sou uma pessoa com valores, com qualidades, com defeitos, né? Quem são vocês? Vocês conseguem saber quem são vocês lá na essência? Isso é mentalidade. Quando a gente passa pela adolescência, geralmente isso aqui está meio truncado, a gente não sabe exatamente quem a gente é. Mas a gente não é apenas a nossa idade, o nosso papel social, a gente não é só aquilo que a gente faz de certo ou errado. A gente é muito mais. Nós somos os nossos valores. Então, no que eu sou boa, no que eu sou ruim?
Nós somos as decisões que nós tomamos. Nós somos as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as escolhas que nós fazemos e nós somos os nossos sonhos. E qual é o sonho de cada um de vocês aqui hoje? Para por um momento, não precisa me contar. Mas se vocês estão vivos e vivendo a vida da forma como ela deve ser vivida, vocês têm algum sonho. Qual que é o sonho de vocês nesse momento? Passar no vestibular? Qual? Da qual universidade? Qual cidade? Qual curso? Ah, não, o meu sonho é, enfim, mudar de cidade. Meu sonho é... Qual é o sonho de vocês? Eu tenho que ter esse sonho claro. E quando eu tenho um sonho claro, eu consigo começar a planejar para que aquele sonho aconteça. Tudo bem? Todo mundo aqui sabe que sonho tem? Nesse momento da vida? Dia 19 de outubro? Sim? Legal. Sonho claro. Então, isso é o primeiro ponto. Eu preciso saber qual é o meu sonho. Muito bem. E o que você quer a partir disso? Então, você sabe quem você é, você sabe quais são teus sonhos e o que você quer da vida. Aí entra aquela questão do propósito. Já ouviram falar? Canal de Autoajuda adora falar em propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? E aí a gente fica até angustiado, porque parece que a gente precisa ter assim um propósito muito lindo na vida, algo que combine um pouco de filantropia, né, com um pouco de bom humor, com um pouco de descontração, e a gente tem que escolher aquele propósito e seguir a nossa vida inteira pensando naquilo. Só que propósito não é sobre isso. Propósito para a neurociência nada mais é do que você ter um objetivo claro na vida. E não é para a vida inteira. É um objetivo claro para esta fase da sua vida. Então vamos imaginar o seguinte, vocês estão aqui, hoje já estamos em outubro. Qual é o meu propósito para esse final de ano? Quer dizer, qual é o meu objetivo para esse final de ano? O que eu quero para esse final de ano? O que eu quero para essa noite de hoje? Eu vim aqui por quê? O que eu estou fazendo aqui? Né? Qual é o meu propósito? Qual é o meu objetivo? Porque assim, ó, quando nós não escolhemos o que queremos conscientemente, nós repetimos os nossos atos do dia anterior. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Mas nós temos duas opções. Ou a gente presta atenção no momento presente, a gente foca com consciência no que está acontecendo e vai escolhendo, vai tomando decisões conscientes, ou o nosso cérebro entra no modo automático e começa a repetir comportamentos. Então, parem um instante para pensar. Hoje, a rotina da manhã de vocês acordaram, muito provavelmente alguns já foram tomar café, escovam os dentes, troca de roupa, vêm para o colégio, por exemplo. Vocês fizeram isso hoje. E ontem? Exatamente a mesma coisa. E antes de ontem? Exatamente a mesma coisa. E antes de ontem? Exatamente a mesma coisa. Então, o nosso cérebro ele é maravilhoso em criar hábitos, em entrar no modo piloto automático. Só que esse modo piloto automático, se ele está condizente com aquele sonho que eu tenho, se para eu alcançar o meu sonho, eu preciso acordar, escovar os dentes, tomar café, vir para a escola, estudar, blá, 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 ótimo. Só que muitas vezes eu tenho um sonho e uma atitude totalmente diferente daquela que eu preciso ter para conquistar o meu sonho. Aí a conta não fecha. Porque milagre na vida real é difícil acontecer. A gente precisa de consistência nas escolhas, de persistência nas nossas atitudes e escolhas conscientes, ok? Então, quem eu quero ser e o que eu quero são pontos muito importantes para a nossa conversa de hoje. Só que se você é um adolescente, eu ouso dizer que você tem que ter cuidado com o que você quer nessa fase da vida. Porque vejam só, eu trouxe uma figurinha aqui do cérebro, uma animaçãozinha, né? Que mostra pra gente algumas regiões, não vou entrar em detalhes, mas vou chamar a atenção para duas coisas.
Duas regiões do nosso cérebro são muito, muito importantes para a nossa tomada de decisão. Uma delas é essa região que fica bem aqui no meio do nosso cérebro e que é chamado de sistema límbico, e que quando a gente tem 1 aninho de idade, o nosso sistema límbico já está pronto. O que é o sistema límbico? É o sistema responsável pelas nossas emoções. Então, é aquele sistema que nos deixa, nos sentir felizes, tristes, angustiados. É o sistema responsável pelas emoções básicas. Contanto que um bebezinho, com poucos meses de idade, com dias, ele chora. Com mais um pouquinho de tempo, ele sorri. Com mais um pouquinho de tempo, ele fica bravo. Ou seja, com poucos meses de vida, eu já consigo perceber emoções em um ser humano. Agora, essa região aqui, que é uma região mais desenvolvida do nosso cérebro, que é chamada de córtex pré-frontal, é a região que só se desenvolve quando a gente... Só está totalmente desenvolvida, quando nós atingimos a idade média de 25 anos de idade. Mas qual é a importância disso? Esse nosso cérebro aqui, essa parte do nosso cérebro, é chamada de cérebro reptiliano. O que isso quer dizer? É um cérebro muito atrasado, entre aspas. É o cérebro instintivo. É aquele que eu vou ver um predador e vou sair correndo sem pensar. É o cérebro que eu vou passar por uma adversidade e vou desencadear uma emoção, seja ela adequada para aquele momento ou não. Graças ao avanço da civilização, essa região do nosso cérebro se desenvolveu e hoje ela filtra as emoções que vêm daqui. Então, seria mais ou menos assim. Eu passo por uma determinada emoção, estou me sentindo medrosa, estou com medo de um bicho peçonhento que está vindo na minha direção. Mas estou aqui, em cima do palco, tem um monte de gente me olhando, eu filtro qual vai ser o comportamento que eu vou ter diante daquele bicho peçonhento que vem ali. Então, se eu estou sozinha, eu posso sair correndo. Se eu estou frente a muitas pessoas, eu adequo o meu comportamento, eu raciocino e adequo o meu comportamento diante daquela emoção. Então, essa parte do nosso cérebro é muito responsável por decisões racionais. Entendem? Mas ela só vai estar pronta lá nos 25 anos de idade. É por isso que eu digo que quando nós somos adolescentes, a gente tem que ter cuidado com o que a gente quer. Porque o que a gente mais quer? Adolescentes presentes, me ajudem. O que vocês mais querem hoje, neste momento? Posso chutar algumas coisas. Ficar entre amigos, olhar no celular, rodar as redes sociais, comer alguma coisa gostosa, tomar uma Coca-Cola, ou seja, coisas que me trazem prazer imediato. Por quê? Porque o meu cérebro, ele só está conseguindo fazer com afinco e facilidade o sentir as emoções. Ele ainda não tem capacidade de raciocinar. Será que a longo prazo, se eu passar muito tempo no celular, eu vou conseguir alcançar o meu objetivo? Eu vou conseguir alcançar o meu sonho? O cérebro adolescente ainda não consegue fazer isso. Aí entra o papel dos pais e dos professores, de serem, entre aspas, o filtro desse adolescente. Porque muitas coisas, muitas emoções vêm à tona e muitas ideias podem surgir ao longo desse caminho. Só que será que essas ideias são condizentes com a vida que eu quero ter lá na frente? Talvez eu não tenha ainda a capacidade de discernimento acerca disso. Então, o papel dos pais e dos professores nesse sentido é muito importante. É como se, por um bom período da nossa vida, os nossos pais e professores fossem o nosso alicerce, o nosso filtro para que a gente tomasse boas decisões. Então, é muito importante, apesar de muitas vezes parecer chato em alguns momentos, escutar a opinião, dar realmente a devida atenção para aqueles que são mais velhos do que nós, que têm mais experiência do que nós, porque eles já têm essa região do cérebro bem formada. Muito bem. E por que a gente quer ficar no celular? Por que a gente quer comer uma coisa gostosa? Por que é legal ficar entre amigos? Porque existe um mecanismo no nosso cérebro que é chamado de mecanismo de recompensa e que tem como objetivo
Cada vez que você faz uma coisa que é interessante para você naquela fase da vida, o teu cérebro te recompensa com a liberação de um neurotransmissor chamado dopamina. Já ouviram falar em dopamina? Dopamina é um neurotransmissor chamado de neurotransmissor, conhecido, né, como neurotransmissor do prazer. Só que dopamina é muito mais do que isso. A dopamina é o neurotransmissor da motivação. Agora vocês vão entender por que eu estou dizendo que vocês têm que ter cuidado com o que vocês querem. Toda vez que vocês pegam um celular e que vocês olham uma rede social, por exemplo, ao simplesmente passar a tela, né, naquela rede social, existe a liberação de um boom de dopamina lá no nosso cérebro. Então, o nosso cérebro fica muito saciado, muito recompensado. Só que cada vez que vocês estão no Instagram, no TikTok, em qualquer rede social que vocês acham interessante, vocês concordam que em milissegundos o cenário muda? Então você passou o dedo, mudou a tela, mudou a realidade. Boom de dopamina. Só que a vida real acontece nessa mesma velocidade? Não. A gente está aqui já, eu estou falando há 26 minutos e as coisas aqui ainda não mudaram. A cadeira continua no lugar, o palco está no lugar, as pessoas estão sentadas no lugar. Então, a vida real passa a ser chata, porque eu fico, entre aspas, viciado em dopamina. Aquela alegria que eu sinto quando eu estou no TikTok, eu só sinto quando eu estou no TikTok, porque é muito rápido. A cada mudança que existe ali, um boom de dopamina. E isso me desvincula da vida real, porque aí quando eu venho para a vida real, as coisas não têm mais graça. Eu atendo muitas pessoas hoje com essa queixa. Fábio, eu não vejo mais sentido nas coisas. Não vejo mais graça. Eu atendi uma pessoa que chegou a falar assim para mim, semana que vem é meu casamento, não estou vendo graça nenhuma nisso. Claro que não vai ver. Porque agora, né, brincadeiras à parte, porque ela está viciada em dopamina, né, ou viciado aqui, entre aspas. Então, nós temos, em algumas fases da vida, que cuidar muito com o que nós queremos, porque o que queremos depende da fase do desenvolvimento em que eu me encontro. Quando eu sou um bebê, o que eu quero? Quero mamar e dormir. Quando eu sou um adolescente, o que eu quero? Eu quero me divertir. Quando eu sou um adulto, o que eu quero? Depende do adulto, da maturidade, né? Mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que muitas vezes as nossas escolhas elas não são tão racionais quanto nós gostaríamos ou quanto elas deveriam ser, porque nós ainda não temos maturidade para isso. Então, a gente tem que pensar bastante no que queremos e escutar, com ouvidos bem abertos, os nossos pais e os nossos professores, porque eles vão nos dar um direcionamento com relação a isso. Muito bem, se vocês já sabem quem são, já sabem o que querem, pode? E ótima pergunta. Ele me questionou assim, ó, o desenvolvimento do córtex pré-frontal, ele acontece de forma natural ou ele precisa de estímulo? Ótima pergunta. Se você tiver estímulo zero, já existem experimentos que mostram isso, né? O teu córtex pré-frontal vai desenvolver? Vai, mas não no mesmo nível que aquele córtex pré-frontal que foi estimulado. Quanto mais estímulo você der para o teu cérebro, mais desenvolvido fica o teu córtex pré-frontal. Inclusive, no neurodesenvolvimento é mais ou menos assim. Córtex pré-frontal desenvolve até mais ou menos os 25 anos, entra num platôzinho, né? Então, claro que quanto mais eu leio, mais exercício físico eu faço, quanto mais eu socializo, mais o meu córtex pré-frontal fica estável, no sentido de desenvolvimento, até que chega uma certa idade que eu começo a ter um declínio desse córtex pré-frontal. Quer dizer, eu começo a perder células, o córtex pré-frontal começa a morrer, entre aspas, né? Se eu aumentar nessa fase o estímulo, eu diminuo a morte celular. Então, é uma estratégia muito utilizada para, por exemplo, prevenção de doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, né? Que são doenças que acometem também o córtex pré-frontal. Você ter muito estímulo cognitivo, muita leitura, aprender línguas novas,
movimento do corpo, aprender uma dança diferente, fazer um exercício físico. Por quê? Porque isso vai estimular o teu córtex pré-frontal. Então, sim, o desenvolvimento acontece, mas se você estimula, ele acontece de forma muito mais significativa. Então, se nós... Em relação ao desenvolvimento, no caso, assim, as dificuldades, os problemas que a gente enfrenta faz com que o córtex se desenvolva. O fato dos pais dar tudo muito pronto para os filhos não deixa eles estimular menos isso? É uma afirmação que nós temos que ter uma certa cautela, mas tem uma verdade aí. Toda vez que eu ganho as coisas de mão beijada, que é uma expressão que a gente usa, né? Ou seja, que eu não tenho dificuldade durante o processo, eu estou na minha zona de conforto. O cérebro adora a zona de conforto. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas, pense comigo. Nosso cérebro foi desenvolvido há milhões de anos atrás, numa época em que nós vivíamos nas cavernas. Então, tinha pouco alimento disponível e nós precisávamos caçar o alimento. Então, a nossa realidade era: eu vou sair dessa minha caverna agora, caçar meu alimento, comer, vai me gerar energia para todo o corpo, inclusive para o cérebro. O cérebro é um dos órgãos que mais gasta energia, né? E aí eu não sei quando eu vou comer de novo, nem quando eu vou conseguir caçar de novo. Então, a tendência, e o cérebro foi desenvolvido e moldado para isso, é que a gente sempre tenda a ficar na zona de conforto. O que quer dizer o quê? Entre estudar e ficar no sofá, sofá. O cérebro escolhe automaticamente, não são vocês, é biológico, é instintivo. Entre sair correr e comer pizza. Tudo que poupa energia, tudo, ok? Só que hoje a nossa realidade é outra. Alimento, a gente dá um clique no celular, o iFood traz, né? Eu não preciso mais caçar o meu próprio alimento, então, mudou. A realidade é totalmente diferente da que nós tínhamos antigamente. Só que o nosso cérebro continua funcionando nesse mesmo padrão. Então, quando os pais dificultam a vida dos filhos, eles estão fazendo um favor. Que é o quê? O favor de mostrar que as dificuldades existem, que elas existem na vida real, e que você é capaz de passar por aquilo. E isso reflete, inclusive, na anatomia do cérebro. Já existem estudos sobre isso. Porque cada vez que eu passo por uma experiência diferente, eu crio uma nova rede neural. Então, o que é uma rede neural? Um monte de neurônio, né, que é a célula básica lá do meu cérebro, se comunicando. Então, eu nunca tinha, por exemplo, andado deixa eu pegar um exemplo melhor. Vou pegar um exemplo divertido. Nunca tinha andado de roda gigante, ok? A primeira vez que eu ando de roda gigante é uma experiência nova, neurônios se reorganizam, eu passo a ter uma nova rede neural. Eu nunca tinha passado por uma dificuldade X, nova rede neural. Isso me prepara, porque se eu já tenho as redes neurais prontas, quando eu passar por uma dificuldade pelo menos parecida com aquela, o meu cérebro já tem aquela rede neural pronta. Eu consigo rapidamente desenvolver uma resposta para aquele problema. Então, sim, quando os pais criam dificuldades, eles estão criando redes neurais, do ponto de vista da neurociência, né, que facilitam a tomada de decisão quando outras dificuldades parecidas vierem a acontecer. Porque o nosso cérebro ele trabalha muito por comparação. Então, como que ele decide, né, qual é o comportamento adequado para uma determinada situação? Comparando a outras situações parecidas que ele viveu. Então, quanto mais dificuldades e mais variedade de dificuldades eu tiver, melhor. Como que a neurociência pode nos ajudar a conquistar o que queremos e a ser quem nós queremos ser? Então, eu trouxe algumas estratégias aqui da neurociência que são comprovadas cientificamente para que a gente consiga chegar lá. Primeiro, gente, o nosso cérebro adora conhecer o próximo passo. Lembram que eu comentei que ele adora desenvolver hábitos? Nosso cérebro é um ótimo desenvolvedor de hábitos. Por quê? Porque ele quer poupar energia.
que é um hábito? Um hábito é um comportamento que eu automatizei. Lembram quando vocês começaram a andar de bicicleta e tiveram que tirar a rodinha da bicicleta? Era difícil, né? Quem já dirige, lembra quando começou a aprender a dirigir no carro manual ainda, que tinha que embreagem, freio, não sei, era difícil. Passa um tempo, hoje todo mundo dirige pensando em outras coisas, não pensa mais se pisa no freio, na embreagem, apesar de que hoje a maioria dos carros são automáticos, né? O mesmo vale para a bicicleta e o mesmo vale para todo e qualquer comportamento que nós temos. Exercício de matemática, resolver um exercício de física, mesma coisa. Chega um momento que você cria o hábito, o raciocínio fica lógico, o nosso cérebro, ele procura o próximo passo e adora prever o próximo passo. Não porque ele quer ajudar você, mas porque ele quer poupar energia. Toda vez que eu tenho um comportamento automatizado, meu cérebro gasta menos energia, ok? Então, a tendência é que ele sempre procure formar um novo hábito. Aí entra essa questão das metas. Se vocês já têm um objetivo bem claro, é muito, muito, muito importante que vocês saibam as metas. O que é isso? Como que eu vou atingir o objetivo? Quem vai estar comigo? Que roupa eu vou usar? Como vai ser? Qual é o passo a passo? Por quê? Já existem estudos que mostram que quando eu começo a visualizar o processo, eu estou preparando as redes neurais, o caminho neural, para que aquilo realmente aconteça. Vou dar um exemplo bem chulo, assim. Quero começar a fazer academia. Imaginar, nunca fiz academia, sou sedentária, quero começar a fazer academia. Se eu simplesmente chegar no dia, me matricular e for começar sem planejar, a tendência de eu desistir é maior do que se eu planejar um dia antes. Calma. Em que academia eu vou? Qual é a modalidade que eu vou fazer? Que roupa eu vou usar? Quem vai comigo? Vou sozinha ou vou acompanhada? De carro ou de bicicleta? Ou a pé? Ou seja, quando eu começo a detalhar os pontos, né, que são necessários para eu atingir aquele meu objetivo, meu cérebro vai preparando as redes neurais para aquilo acontecer. Então, ele vai prevendo o próximo passo. Tá? Qual que é o grande erro que a gente comete e que em neurociências a gente chama de erro de cálculo de recompensa, quando a gente vai planejar uma meta? A gente coloca metas muito impossíveis de cumprir. Então, vou voltar para o exemplo da academia. Quero começar a fazer exercício físico. Nunca fiz nada. Daí eu pergunto, tá, como é que vai ser? Qual é o teu planejamento? 7 dias por semana, eu vou acordar às 5 da manhã, às 6 horas eu estou na academia e vou correr 5 quilômetros na esteira. Olha o tamanho da meta. Olha o tamanho do objetivo, não vai conseguir. Cada vez que nós planejamos algo, o nosso cérebro calcula a recompensa. Ele calcula o quanto de dopamina que ele vai liberar para te recompensar por aquilo que você fez. Por isso que é fácil, por exemplo, vamos comer pizza? Vamos. Por quê? Porque o cérebro já calcula, a recompensa é lá em cima. Vem carboidrato, lipídio, cai no meu intestino, manda mensagem para o cérebro, libera um monte de dopamina, então é sempre vamos. Agora, vamos correr comigo amanhã às 6 horas da manhã? O cérebro já... Por quê? Eu tenho que calcular, ele calcula a recompensa, e calculando a recompensa, depois que você foi, ele faz um ajuste daquilo. Valeu a pena ou não valeu? Agora, se você coloca uma meta muito grande, vou estudar física todos os dias até as 3 horas da manhã, calculou, não conseguiu cumprir, o teu cérebro começa a diminuir a dopamina que ele libera em função daquela atividade que você quer realizar. E aí a tendência é que você não consiga cumprir a tarefa. Então é importante ter um objetivo grande, mas é importante entender que o passo a passo é pequenininho, a meta tem que ser pequenininha. Então, voltando ao exemplo da academia, eu não começo indo 5 dias por semana correndo 5 quilômetros na esteira. Eu começo indo, colocando como meta, 1 dia na semana. E se eu cumprir aquela meta, ótimo, agora eu posso aumentar a meta. Já cumpri? Vamos dar um elemento surpresa para o cérebro. Cumpri a minha meta, entende? Mas tem que cuidar com a meta. Outro ponto.
conheça todas as possibilidades. Vocês já ouviram falar sobre isso? Que o nosso mundo, ele é do tamanho daquilo que a gente conhece. Tem uma frase que ficou muito conhecida, né? E que traz isso para a gente. Investiguem todas as possibilidades. Todas as possibilidades. E não caiam na bobeira de acreditar em tudo que as pessoas falam para vocês. Vão atrás. Qual é o curso que eu quero fazer? Na minha época era muito simples, porque você escolhia entre engenharia, licenciatura, saúde. Era isso, né? Hoje existe 1 milhão de possibilidades, só que eu tenho que estar aberto a essas possibilidades. E possibilidades que talvez os pais de vocês, por exemplo, nem imaginem. Então, tem profissões que existem hoje, programadores, essas profissões de marketing, de internet, que não existiam antigamente. Então, a menos que você vá atrás, o teu mundo vai ser do tamanho do mundo que ele sempre foi. Então, a gente precisa estar aberto às possibilidades. E aí entra uma coisa bastante importante. Lembra que eu falei do mindset, da nossa mentalidade? Muitas vezes, a gente tem, dentro desse nosso filtro, que é o mindset, uma coisa que a gente chama de crenças limitantes. Já ouviram falar? São coisas que nós acreditamos, não sabemos muito bem porquê, mas que nos puxam para trás, nos colocam para trás. Então, a gente tem que cuidar com isso. Toda vez que a gente torce muito o nariz, coloca muito ponto, julga muito alguma coisa, ali tem algo que a gente tem que prestar atenção naquilo. Por que eu estou julgando a escolha do meu colega que decidiu fazer arquitetura? Nossa, arquitetura nada a ver. Estou dando um exemplo. Por que eu julgo isso? Se eu julgo, é porque tem alguma coisa que precisa ser trabalhada ali. Será que eu não queria fazer arquitetura e não tenho coragem, porque na minha família todo mundo tem que ser médico, por exemplo? A gente tem que cuidar com isso. Crença limitante. Então, abrir a nossa mente e cuidar muito com um efeito que a gente chama em neurociências de efeito manada. Já ouviram falar? Efeito manada é aquela coisa assim. No reino animal, uma vaca corre, as outras vão tudo atrás. Não importa o que está acontecendo, elas nem sabem o que está acontecendo. E isso acontece com o ser humano também. Se a minha mãe levantar aqui agora e sair correndo e gritando, alguns vão levantar e vão correr atrás, mesmo sem saber por quê. Isso é o que a gente chama de efeito manada. Nos protegeu por anos, né, do quê? Dos animais, né, dos predadores. Por quê? Porque se ela correu, muito provavelmente foi porque ela viu alguma coisa que assustou, ela corre, a gente corre atrás. Então, isso salvou nossa vida por um bom período de tempo. Só que hoje, minha gente, efeito manada só serve para trazer desconforto a longo prazo. Então, eu não posso tomar decisão baseada no que meu colega vai fazer. Porque, às vezes, nessa fase, como a gente quer se sentir pertencente àquele grupo, a gente quer fazer o que o colega vai fazer. Porque vai ser melhor para mim. Vai ser zona de conforto para mim. Eu vou para a mesma universidade com meu colega que eu já conheço, dormir no mesmo quarto, a gente vai morar junto, vai ser super legal. Só que isso é zona de conforto. Cuidado com o efeito manada. Então, é parar por um instante e pensar assim, ó, o que eu quero? E eu atendo adolescentes, eu sei que é muito confuso. Às vezes, a única resposta que vem para a gente é assim, eu não sei, né? Eu não sei. Então, o que eu não quero? Porque saber o que a gente não quer é tão importante quanto saber o que a gente quer. Então, o que eu não quero, com certeza não quero. Pega um papel e escreva. Não quero isso, não quero isso, não quero isso, não quero isso. Quero isso, mas também quero isso, também quero isso, também quero isso, também quero isso. Prós e contras. Começa a destrinchar, mas levando em consideração o quê? Você e os teus filtros. Pai, mãe, professor. Mas sem usar o efeito manada. Sem entrar na zona de conforto. Ok? Outro ponto. Faça sempre o teu melhor. Já dizia o professor Orestes na minha época, tem que estudar. Não tem outro jeito, tem que estudar. Porque a repetição é a melhor coisa que nós podemos fazer para quase tudo na vida. A repetição leva à excelência. E com essa fase do vestibular não é diferente. Por quê, gente?
Uma rede neural, uma vez formada, ela pode ficar fraca ou ela pode ficar fortalecida. Depende das escolhas e das decisões que nós vamos ter a partir daquela rede neural. Então, por exemplo, peguei um exercício de física, resolvi uma vez. Os neurônios se ajeitam, formam uma rede neural legal. Resolvi mais uma. Aquela rede neural que já existe vai ser fortalecida. Quer dizer, o que isso significa em termos práticos, né? Que da próxima vez que eu entrar em contato com um exercício parecido com aquilo, eu consigo resolver com mais rapidez, porque a rede neural é forte. Então, um pequeno detalhe, um pequeno insight que eu tiver sobre aquele enunciado, já vai fazer a minha rede neural estar ativada. Então, eu resolvo a questão com maior facilidade. Então, estudar é necessário. E estudar é o quê? Repetir. É você pegar aquele caderno, pegar aquele livro, ler, fazer o exercício de novo, e de novo, e de novo. Ou seja, a repetição leva ao fortalecimento da rede neural. Ok? Então, quanto mais eu repito, mais fortalecida a minha rede neural fica. Tá? Outra coisa importante, agora umas dicas, né, umas estratégias. Às vezes a gente vai começar a estudar e não tem foco, não tem concentração. Já passaram por isso? Está com sono, não consegue prestar atenção. O que eu posso fazer para melhorar o meu foco e a minha atenção? Foco e atenção, gente, dependem de duas coisas. Adrenalina e dopamina, 2 neurotransmissores. Como que eu consigo? Várias formas, mas a mais rápida e mais fácil. Praticando uma atividade física antes de começar a estudar ou tomando bom e velho cafezinho. Isso já é óbvio, né? A gente toma bom e velho café para estudar, porque café aumenta a adrenalina. Mas se eu pratico exercício físico, por exemplo, vou na academia, gosto de fazer uma caminhada, alguma coisa assim, e se eu colocar para praticar essa atividade física imediatamente antes de começar a estudar, a probabilidade é que eu consiga prestar mais atenção naquilo que eu estou estudando. Tá? Então, aumenta o meu foco e aumenta a minha concentração. Outra coisa que ajuda, mas aqui na nossa região, como é frio, é um pouco complicado, é banho gelado. Tem nada melhor para aumentar foco e concentração do que tomar uma boa ducha gelada. Aumenta a adrenalina, aumenta a dopamina e vai estudar. Tá? Então, uma estratégia interessante também. Outra coisa que parece um pouco arcaica hoje em dia, mas que vale muito a pena, é escrever à mão. Sabe aquele resumo que a gente fazia antigamente? Não sei se vocês ainda fazem, à mão, copiar as coisas do quadro à mão, resolver à mão e não no computador? A quantidade de neurônios e de áreas cerebrais que eu uso para escrever à mão é muito maior do que a quantidade que eu uso para escrever no computador ou no celular, por exemplo. Então, a tendência de eu lembrar o conteúdo quando eu escrevo à mão é muito maior. Tá? Então, escrever à mão é uma estratégia bastante interessante. E definir intervalos. Estudar em casa, sozinho, por mais de 45 minutos sem interrupção, não é adequado. Já existem vários estudos que mostram que o nosso cérebro consegue prestar atenção com total foco e atenção durante 45 minutos. Deu 45 minutos, eu paro de estudar? Não. Eu levanto, vou pegar um copo d'água, vou ao banheiro e volto. Porque aí eu desfoquei daquele pequeno momento e volto para o estudo. Então, intervalos, né? O estudo intervalado é bastante interessante também. Cuidado com as distrações. Já falei um pouquinho sobre o celular, mas eu volto a trazer esse tópico aqui, gente, porque é a primeira vez na história da humanidade que os nossos descendentes são menos capazes cognitivamente do que nós. E isso está sendo atribuído pelos estudos ao uso excessivo das telas. A gente tem muitos problemas acontecendo do ponto de vista neurocientífico, né, em função do uso das telas. Eu vejo adolescentes que fazem uso das telas por 12 horas, 13 horas diárias. Você passa 12 horas, metade do teu dia, em um mundo virtual. Qual que é o problema disso? Os nossos olhos têm uma célula especializada chamada células ganglionares, que tem uma função muito importante que é o quê? Captar a luz do ambiente
e levar essa luz do ambiente lá para o nosso cérebro para dar um sinal para ele, dizer se é dia ou se é noite. Porque, afinal de contas, quando fomos criados não existia energia elétrica, não existia luz, né? Então, existem células que têm essa especialidade. Só que a luz do celular é uma luz azul, que nos faz ficar atento o tempo inteiro. Então, essa luz entra pelos nossos olhos e manda mensagem para o nosso cérebro. Fique acordado, fique acordado, fique acordado, fique acordado. Agora, se o indivíduo passa 12 horas com aquela luz do celular direto na retina dele, a probabilidade é que eu aumente e muito transtornos de ansiedade, por exemplo. O Brasil é hoje o país com o maior índice de transtorno de ansiedade do mundo. Somos o país mais ansioso do mundo. E o pior, o diagnóstico em crianças e adolescentes está aumentando cada vez mais. Então, há um tempo atrás, o que se via? Final da adolescência, início da vida adulta, começavam os diagnósticos, né, de transtorno de ansiedade. Hoje, o que a gente vê? Final da infância, começo da adolescência, eu tenho diagnóstico de transtorno de ansiedade. Então, o celular é o mal do século. Tá? Então, a gente deve utilizar? Claro que deve, mas com cautela, principalmente nessa fase. Para finalizar esse tópico do celular, o uso excessivo de celular acaba com a nossa memória. Já existe até um estudo que eu trouxe aqui para vocês, porque é até difícil de acreditar, né? Mas já existem estudos que mostram que o celular ele está acabando com a nossa capacidade de memória e aumentando o risco de desenvolvimento de doença de Alzheimer. Então, quanto mais tempo a gente passa no celular, maior o nosso risco de desenvolver doenças relacionadas à perda de memória. Então, imagina isso associada ao período de preparo para o vestibular. Péssimo. Péssimo o celular, o uso excessivo do celular. Quinto tópico, gente, quinta estratégia. Cuide do teu cérebro. O celular é 266 vezes mais viciante que a cocaína. Isso é verdade? Eu não tenho esse dado. Não sei te dizer se esse dado é científico ou não. Mas a capacidade de vício do celular é gigantesca. Não sei te precisar em números, né? Mas é gigantesco. Coisas que viciam muito e muito facilmente. Celular e açúcar. Açúcar tão péssimo para o nosso cérebro quanto o celular. Então, sim, o celular é extremamente viciante. E difícil de você conseguir fazer o tratamento, o desmame, entre aspas, do celular. Eu atendo uma adolescente, que é essa que eu comentei, ela começou comigo, quando ela começou comigo, ela usava 18 horas de celular por dia. Hoje ela já está em 13, mas ainda é um absurdo, concorda? É muito difícil você diminuir o vício em celular, até porque é, entre aspas, uma droga liberada, que está na nossa mão e que libera muita dopamina. Então, é bem complicado. Pessoal, cuidar do nosso cérebro é o seguinte, vocês já pararam para pensar que o nosso cérebro, os nossos órgãos, nós somos aquilo que nós comemos? Aquela frase de que nós somos o que nós comemos é verdade. Por quê? Vocês já estudaram biologia. Aquilo que a gente come, né, aquelas macromoléculas, micromoléculas se transformam, são absorvidas, caem na corrente sanguínea e são utilizadas para fazer os nossos tecidos. Só que não existe um cérebro que funciona 100% se ele não tem, por exemplo, a quantidade de gordura boa, a quantidade de carboidratos, a quantidade de proteína adequada. Então, nessa fase de estudos, nessa fase de desenvolvimento do cérebro, de preparativo para o vestibular, é muito importante que a gente tenha uma alimentação adequada. Existem vários estudos já, inclusive populacionais, que mostram que o consumo excessivo de alimentos industrializados, os fast foods, por exemplo, salgadinhos, alimentos congelados, altamente processados, né, embutidos, coisas do gênero, diminuem a nossa capacidade de foco, atenção, memória. Então, prejudica muito o raciocínio e a performance do cérebro. E, inclusive, aumenta a probabilidade do aparecimento de doenças. Então, comer bem também é uma forma de aumentar a nossa capacidade de aprendizado e a nossa capacidade de memória. Outro ponto. Sempre que possível, gente, avalie e redefina se as coisas estão saindo do jeito que você gostaria. E lembre que nem tudo vai ser como a gente quer. A nossa geração não está muito preparada
para frustrações, né? Muitas vezes nós colocamos uma meta, temos um objetivo, e nós queremos a todo custo que aquele objetivo aconteça. E nós esquecemos que, às vezes, a caminhada ela não é linear, ela é cheia de altas e baixas. É um passo para frente, 2 para trás. Faz um vestibular, não passei muito bem, bora para o outro, vamos estudar mais. Quer dizer, a repetição vai levar à excelência. E eu posso recalcular a rota, como eu gosto de dizer, né, quando as coisas não saem como eu gostaria. O que eu não posso é desistir. Porque se eu desistir, eu já sei qual é o resultado, concorda? Desistindo, fim da linha. Agora, se eu insisto naquele processo, a tendência é que ele dê certo. Por quê? Tenho redes neurais mais preparadas para aquilo. Tenho redes neurais mais preparadas para aquilo que eu já sei que eu quero. Então, não é ruim a gente recalcular a rota. E nós temos que lembrar, principalmente os adolescentes, que como essa região do nosso cérebro é muito desenvolvida, a gente está com as emoções à flor da pele. Então, a minha vontade, às vezes, quando adolescente, é chorar, é desistir, é descabelar-me, é me colocar como vítima do processo. Mas isso é só porque essa região emocional está muito desenvolvida. Só. Vocês estão sentindo as emoções com um peso maior. E isso é inerente da idade. A partir do momento que eu entendo isso, eu percebo que, ok, estou me sentindo mal, estou me sentindo derrotado, estou me sentindo triste, mas, racionalmente, eu preciso continuar. Eu preciso recalcular a rota, ok? E, por fim, gente, acreditem, foquem e acreditem no resultado final. Na grande maioria das vezes, a gente não acaba um processo que foi iniciado porque a gente esquece qual foi o objetivo traçado no começo. Então, se eu tenho um objetivo claro, passar no vestibular, esse é o meu resultado final, passar no vestibular, eu tenho que focar naquilo. Então, quando me der vontade de desistir, quando me der vontade de deitar no sofá e descansar, quando me der vontade de fazer qualquer coisa que não esteja atrelado àquele objetivo final, eu preciso retomar o pensamento e focar no objetivo final. Porque se o meu objetivo final é claro, o processo, ele acompanha. A meta, ela também é clara. Mas muitas vezes a gente esquece do objetivo ao longo da caminhada. E foquem nisso, visualizem isso. Isso não é pseudociência, isso não é bruxaria, isso é neurociência. Quando eu visualizo que eu estou lá no dia do vestibular, me saindo bem, eu passei, eu estou na Universidade X, no curso X, eu preparo as minhas redes neurais para aquilo. O que isso quer dizer? Que todo o sistema de recompensa, de liberação de dopamina está ativado para ajudar você a estudar, para ajudar você a fazer o que tem que ser feito para você conseguir. Agora, se você fica num mindset meio de vitimista ou num mindset meio negativo, eu até vou fazer esse vestibular, mas certeza que eu não vou passar. É muito concorrido. O teu cérebro diminui a liberação de dopamina. Quer dizer, dopamina não é só prazer, dopamina é motivação. Então, você fica menos motivado para estudar, menos motivado para fazer o que tem que ser feito. Então, quando você coloca visualização, mindset de crescimento, você prepara o teu cérebro, o teu corpo como um todo para que aquilo aconteça, tá? Não é milagre, não é assim, eu vou pensar positivo e vou conseguir passar no vestibular. Não. É o visualizar para que o teu cérebro libere mais dopamina e você consiga ter mais força para estudar. É nesse sentido, entendem? Então, é muito importante focar no resultado final, tá? E o mindset realmente importa, né? Essa mentalidade realmente importa, e às vezes a gente confunde, né? Mentalidade, será que é mentalidade positiva, é efeito placebo? Será que isso realmente existe? Mas já existem vários estudos, eu trouxe um só para convencê-los, que mostra sobre isso. Foi um estudo bem legal que eles fizeram assim. Eles pegaram
2 grupos de pessoas, vamos imaginar esse lado da plateia e esse lado da plateia. Para esse lado, eles deram um copo de milkshake que continha os mesmos nutrientes, as mesmas calorias, tudo igualzinho ao copo de milkshake que deram para esse lado da plateia. Só que para esse lado da plateia, os pesquisadores falaram assim, olha, esse milkshake ele é diet, ele é pouco gorduroso, tem poucos carboidratos, ele é muito fit, tomem o milkshake. E mediram a resposta do corpo com relação ao milkshake. Fizeram a mesma coisa com esse grupo, só que para esse grupo eles falaram assim, olha, esse milkshake ele é muito gorduroso, ele é um alimento muito rico em carboidratos, muito rico em lipídios e com muitas calorias. E deram o milkshake. E mediram, avaliaram parâmetros bioquímicos dessas pessoas. Sabe o que aconteceu? A resposta do corpo hormonal desse grupo e desse grupo foi totalmente diferente. Quer dizer, a substância química que está chegando lá é a mesma, concordam? Milkshake de 300 calorias aqui, milkshake de 300 calorias aqui. O que mudou? O mindset, a mentalidade, a informação que eu recebi no momento em que eu tomei o milkshake. Então, a mentalidade importa. Você estudar com a mentalidade de vencedor, você escolher fazer o que tem que ser feito acreditando no processo, acreditando que você vai conseguir, faz diferença, porque isso prepara o teu corpo para a ação. Prepara o teu corpo, libera neurotransmissores, hormônios que propiciam que aquela ação aconteça. Ok? Gente, espero ter, de alguma forma, contribuído para vocês aí nesse processo. Quero lembrar que o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então, a construção dessa caminhada, ela não é linear, mas os pequenos esforços do dia a dia importam, então fazer aquilo que precisa ser feito da melhor forma que a gente consegue é a resposta, né? Para todos os problemas que nós podemos vir a ter na nossa vida. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Para quem quiser, né, segue aqui os meus contatos, né, meu WhatsApp, enfim, as minhas redes sociais. Agradeço mais uma vez a oportunidade, fiquei muito feliz em participar aqui com vocês e abro para perguntas. Você falou ali que tem que acreditar que você vai passar no vestibular e essas coisas. Mas isso daí, tipo, se você não passar, isso daí não te desmotivaria mais? Quando você tem um mindset de crescimento, que é você acreditar que vai acontecer, às vezes as coisas não acontecem no tempo que você gostaria. Entende a diferença? Então, por exemplo, eu acreditar com toda a minha mentalidade que eu vou passar, não quer dizer que eu vou passar na primeira vez. Então, eu acredito que vou passar, independentemente de quantas tentativas eu preciso fazer. Essa é a diferença do mindset do vencedor e do mindset do perdedor. Porque o perdedor, ele já sabe. Ele pensa assim, eu vou fazer, mas provavelmente eu não vou passar. Então, eu não sei se vocês compreendem quando eu digo que todo o corpo dele o prepara para perder, é assim. Vou dar alguns exemplos. Mindset de crescimento. Quando eu tenho mindset de crescimento, eu coloco assim, eu vou conseguir passar nesse vestibular. O simples fato de eu preparar o meu cérebro para isso, né, preparar o meu corpo para isso, vai liberar dopamina, que vai me ajudar a estudar. Adrenalina, que vai me ajudar a estudar. Cortisol, que vai me ajudar a estudar. Ou seja, o meu corpo prepara para aquilo. Se eu tenho um mindset assim, eu acho que eu não vou conseguir, começa a liberar GABA, serotonina, quer dizer, fique na zona de conforto, porque não vai dar certo mesmo, entende? Então, essa mentalidade de crescimento, ela é importante, inclusive, para a vida toda. Porque muitas vezes a gente vai tentar, ao longo da nossa vida, fazer coisas e não vai dar certo. Só que se eu sei que é aquilo que eu quero, eu tento até dar. Essa é a mentalidade. Então, se eu coloco, eu quero passar no curso de engenharia civil da universidade tal. Esse é meu objetivo. Posso recalcular a rota ao longo da caminhada? Posso. Não passei aqui, passei na outra. Isso serve para mim ou não? Isso é recalcular a rota. Mas, de forma alguma, eu desisto no meio do caminho. Porque se eu desisto, isso é sinal que eu não queria tanto assim. Entende?
Mais alguma pergunta? Então era isso. Obrigada.